E aí, pessoal, estamos aqui, mais um programa Favela e Fé, com o nosso amado pastor Caio Fábio, e dessa vez aqui no Rio de Janeiro. Olha que coisa legal, hein, gente? Orientações aqui, gente, nesse estúdio aqui que nós estamos inaugurando aqui, né, com o Igor aqui, com a família da Simone, com o Guilherme, Marina, Júlia, e aí, Igor, aquela câmera, né? Dois. Tá legal, então. Estamos aqui hoje com o pastor Caio no Rio de Janeiro, né? A gente tem feito esse podcast lá em Brasília, que é onde é a residência do nosso amado pastor Caio Fábio. E aqui no Rio de Janeiro a gente está com o Pipa Vieira, porque no último programa em Brasília a gente levou o Pipa e o pastor Caio não estava bem de saúde, teve que internar, ficou adoentado. E aí a gente convidou aqui o Gessé Andarilho, é um grande parceiro já de longa data da Agência de Notícias das Favelas, poeta, escritor, teve conosco no Prêmio ANF de Jornalismo. O microfone seu, Gessé, tá ligado? Galera, aqui é todo mundo improvisado, né? A gente vai falar aqui sobre muita coisa e quando nós sonhamos esse programa, gente, o Favela e Fé, tem um porquê, né? Hoje é sério, a gente tem, Pipa também tá ligado, né? A gente tem aí nas periferias muitas religiões, né? Mas se tem uma coisa que todo mundo na favela tem é fé. Então, por isso, Favela e Fé. E a gente não está aqui para falar sobre religião, a gente está aqui para falar sobre espiritualidade, né? Enfim, quero falar da presença aqui do Sérgio Pugliese também, né, do nosso conselho diretor, mas que também é da Prout, da Rebento e do Museu da Pelada, do qual ele é fundador. A gente não pode deixar de falar do Museu da Pelada, que hoje está bombando aí. Agora à toa, né? O jogo que mudou a história. O jogo que mudou a história lá com o José Júnior. Pois é. Badalado, né? E aí tem muitas histórias, muita coisa para a gente conversar por aqui. E eu queria, então, obviamente, só estou aqui conduzindo, mas Favela e Fé com o pastor Caio Fábio, que vai aqui puxar esse bonde. Na realidade, não é possível viver na favela sem fé. Uma pessoa não encara a vida na favela com todas as implicações, com todas as injustiças, com todas as intromissões, com todos os atropelos, com todas as guerras, guerrilhas, desrespeitos, com tudo aquilo que eu tenho assistido a vida inteira. Estou com 70 anos de idade e foi o que eu vi, e não vi só de longe, vi de dentro, vi de perto, e não acredito que seja possível a pessoa perseverar na vida na favela, enfrentar as mineiras, os achaques, os desrespeitos, as mortes, as balas perdidas, a desconsideração do Estado, o desprezo de muitas prefeituras e tudo mais que envolve essa hidra que existe contra a vida na favela, sem fé. De modo que favela e fé, para mim, são realidades redundantes. Eu não consigo imaginar o que vem primeiro. Eu só sei que elas são complementares. Eu nunca conheci ninguém na favela que não tivesse fé. Se não for fé em nada objetivo, em nada que possa ser caracterizado como crença, religião, postura ideológica ou filosófica, é fé na vida, é fé na raça, é fé no sangue, é fé na vontade de viver, é fé no parir, é fé no gerar. E aí semana passada eu dei um pulinho aqui para os 30 anos do livro Cidade Partida do Zueni Ventura, do qual eu fiz parte como um dos protagonistas, e aí me chamaram para vir, o Caio Ferraz também estava, o Rubens César Fernandes e vários outros amigos daquela época. Senti tua falta lá, mencionei você na minha fala, e
mencionei vários, mencionei William e mencionei todo mundo, contei histórias que o povo precisava ter reavivada. Foi uma explosão de alegria quando eu comecei a narrar tudo aquilo que aconteceu, e aí quando eu concluí dizendo: muitos deles estão maravilhosamente bem. A Simone está ótima. Aí eu fui dizendo quem estava bem. Falei, tem alguns deles que estão fazendo podcast. Sobrevivente. Aí fui falando para lá e para cá. Tenho a alegria de saber que na casa do Gregório Gordo eles não tomam nenhuma refeição sem agradecerem a Deus pela minha vida. Isso há mais de 30 anos, porque eu conheci o Gregório antes do Cidade Partida. Então eu tenho tanta alegria de ter tido a oportunidade de participar de tudo aquilo, de Bangu 1, do Hamilton Dias Moreira, que não existe mais, da Frei Caneca, dos convívios familiares, do pessoal e as famílias com as quais eu me envolvi, com a mãe do Escadinha, que me mandava aqueles bolos de aipim. Uma vez no mês ela mandava o bolo de aipim, eu ia lá pegar, ela sabia que eu adorava aipim, o Escada, a moçada inteira, até o Celcinho da Vila Vintém, que lá em Bangu 1 vivia deprimido. Aí eu consegui, por permissão do Nilo Batista e do meu primo Arthur Lavigne, tirar 12 deles de Bangu 1 para Milton Dias Moreira. E aí eu falei, é papo de homem. É papo de homem. Eu estou tirando vocês daqui, mas vocês não vão fugir de lá. Quero todo mundo saindo pela porta. Lembra que eu tinha uma juíza federal aposentada, a dona Neuza, que eu coloquei para advogar a causa de todo mundo, e ela era aquela juíza do evangelho, aquela que perturba até conseguir o que quer, e ela estava conseguindo que todo mundo saísse. O Gregório saiu pela porta, tantos saíram pela porta. Aí chegou um deles lá, caiu numa tentação de dar $30 mil para um porteiro que estava disposto a abrir o flanco para todo mundo fugir. 4 fugiram, não sei se você lembra. E 8 disseram, não, a gente tem um compromisso de homem com o reverendo e a gente vai ficar aqui dentro, ninguém vai sair. A gente só sai daqui pela porta. Aí contei um monte de histórias daquele período e o povo vibrou numa alegria enorme. Eu falei, agora, o que vocês têm que saber é que tem filhos, netos, esposas. Eles não se sepultaram na depressão nem na agonia. Muitos deles foram embora para casa, reconstituíram suas vidas, ajudaram, criaram seus filhos, amaram suas mulheres. Alguns ainda estão aqui, outros partiram, mas partiram bem e felizes. Eu tenho toda a alegria de dar esse report para vocês aqui. Foi aquela eclosão de alegria, de aplauso, de felicidade. E eu falei, o Cidade Partida até se abismou do ponto de vista do abismamento do gap de separações da cidade, mas aqueles que receberam intervenções e as acolheram com o melhor coração são pessoas que criaram pontes e cujos filhos e descendência são pessoas completamente demonstradoras da possibilidade de que essa cidade não tenha que ser um abismo entre elísios e tártaros, como era o inferno dos gregos lá no Hades. É possível fazer pontes de conexão e viver em paz e prosseguir com a vida. Eu não estava lá, Pastor Caio, mas a gente estava presente, né? Tem o Patrick Granja filmando lá, inclusive, que eu vi depois. Eu acompanhei tudo de longe, né? Queria deixar aqui o Jessé Andarilho trazer aí uma perspectiva aí também do que ele tem vivido, contar um pouquinho da sua história para o Pastor Caio conhecer você,
né? E depois ouvi também um pouco do Pipa, também da história dele, dizendo que a gente vai ter domingo aqui na Feira da Glória, no samba do time de Crioulo, às 15 horas, uma participação, abertura ali com o pastor Caio, que é uma coisa inédita. Mas fala aí, MC. Eu chamo ele de MC porque ele é realmente o mestre de cerimônia que tem cada tirada assim que você nem imagina, né? Vendo pó, né? Vendo pó. Então, eu surfei nessa cola que vocês passaram na cidade quando ela estava partida, nessa junção. Eu sou cria da Zona Oeste do Rio, lá do Antares, né? Uma favela que era bastante conhecida pelo viés da violência. E em 2014 eu lancei um romance que ele foi todo escrito dentro do trem. No período que eu trabalhava no centro da cidade, eu tinha 2 horas para ir, 2 horas para voltar de trem. Eu peguei esse tempo e escrevi meu primeiro romance chamado Fiel, que é a história de um menino evangélico, criado nas igrejas evangélicas, que os pais dele se separam. Ele fala, pai, tô na mãe, mãe, tô no pai. E nisso ele percorre a cidade de madrugada, depois do baile funk, porque ele não podia chegar no pai ou na mãe de madrugada, então ele dormia nos ônibus. Isso conta a história em várias partes da cidade. Que legal. E esse romance fez um sucesso e tal, e aí a cidade que era partida para mim deixou de ser partida e eu comecei a frequentar todos os meios ali. E aí... Tudo bem. Ai, mano, esse celular gosta muito de se meter na conversa dos outros. É o celular, né? Na época eu escrevi num Blackberry, né? Aqueles, não sei nem falar direito, Blackberry, não sei o quê. E aí um jovem, favelado, que consegue escrever um livro e conseguir publicar esse livro porque a favela, no momento ali, já tinha um pouco mais de ouvidos. As pessoas queriam ver as favelas, porque vocês vieram antes ali e passaram essa cola nessa cidade de partida aí, e proporcionou pra gente que veio depois uma estrada um pouco melhor, né? Então, assim, vocês capinaram lá, a gente tá passando e jogando pedra para depois outro vir asfaltar, ainda não tá 100%, mas a gente tá chegando lá. A gente tem conseguido circular bastante e tal, com a literatura, com poesia, com rap. E aí eu criei um movimento chamado Marginal, só que Now com N-O-W de agora, que é de quem veio das margens pro agora. E a gente montou um instituto chamado Marginal, e hoje a gente atua num lugar onde era o posto policial de Antares. O DPO foi desativado, a gente ocupou esse DPO e transformou uma biblioteca comunitária nesse antigo DPO. E logo depois a gente montou um estúdio para gravar também a galera local ali. Legal. Onde, então, o lugar onde tinha arma agora tem livro, né? O lugar onde tinha histórias. Você escreveu o seu primeiro livro no trem? Escrevi ele todo no trem, no celular. Eu escrevi muitos livros no avião. Agora eu também escrevo no avião. Viajando pela terra, devo ter escrito uns 50 livros de avião. Aí. Melhor coisa, pô. Baixava ali aquele negocinho. Não ganhou uma sarradinha, né? Porque no trem era sarrada pra lá, sarrada pra cá, cotovelada, era picolé. No avião era luxo, pô. Escrevi muito no avião. Mas que coisa linda, meu irmão. Eu quero depois ter acesso às suas poesias, à sua literatura. Que coisa boa. Eu fico muito grato quando eu vejo as novas gerações melhorando as anteriores. Porque isso é que significa honrar pai e mãe. Na Bíblia, não sei se você sabe. Tô ligado. A palavra honrar significa melhorar o antecessor. Não sabia que era isso, não. Melhorar, eu achei que era para... De fato, a palavra honrar no hebraico significa medir, pesar, avaliar, conhecer para melhorar. Melhorar pai e mãe é entender pai e mãe de modo que eu não repita todos os equívocos, eu melhore o que de bom eles fizeram e acrescente o que eles nunca nem souberam que poderiam acrescentar, mas novas gerações frequentemente conseguem enxergar para diante, fazer uma projeção melhorada. Nossa, muito bom. Papai e mamãe é foda, né? Literalmente. Papai e mamãe. Tem que honrar. Essa perspectiva. Essa veio agora, surgiu agora. Desculpa a liberdade de falar, mas é porque. Você está falando de honrar e criação também. A maioria de nós nasceu foi de papai e mamãe. Não foi de nenhuma outra posição do Kama Sutra. Foi o velho papai e mamãe que se vocês pudessem ver como a galera tá aqui rindo aqui
aqui nos bastidores e fala aí, Pugliese. E aí, Pipa? Queria saudar meus companheiros, né? O André, mais uma vez, o Grupo ANF. Hoje, com a honra máxima da gente estar aí com o pastor Caio Fábio. Máxima segunda vez, porque receber o convite e estar em Brasília já tinha sido uma honra máxima. Alegria de recebê-lo na minha casa. Não, deu no estúdio, mas a gente no dia seguinte foi para casa do pastor, foi maravilhoso. Depois vocês foram para casa da minha filha. Sim, muito bonita a vista também, né? Uma noite muito agradável. A vista é linda e ela também é maravilhosa, né? Foi um dia muito bonito, foi o dia do aniversário do mestre Almig Neto, né? A gente, no final desse encontro, acabou todo mundo assistindo o clipe da nossa escola, foi maneiraço. Saudar também meu parceiro Andarilho. Eu acho que esse tema Favela e Fé, eu vou repetir, né? Dentro da postura do último encontro, e eu tenho como minha missão, né, honrar, né, a trajetória dos meus ancestrais, dos meus familiares, e trago isso como o meu trabalho, assim, não é uma profissão regulamentada, mas é o que me sustenta, né? Trazer as narrativas multigeracionais que são da favela, e através da fé é onde eu desempenho o meu trabalho artístico, musical e tudo mais, através dos meus ancestrais. Meu avô foi um dos fundadores da Unidos da Tijuca, seu João Vieira, e o meu tio Gracia do Salgueiro foi um dos fomentadores ali da ala dos compositores do Salgueiro, e mais enviesado para essa questão da roda de samba, né? Então, a roda de samba, através dessas experiências dos meus ancestrais, a gente tem aí a primeira família a ser casa de pouso da folia, né? Uma folia muito antiga do Morro da Formiga, né? Até hoje, essa tradição é preservada pelos jovens, então existem o circuito das folias mirins. Eu fui premiado pela música, né? Multigeracionalmente, aí caí na roda de samba, né? Sou um compositor que tem vivências e experiências através da roda de samba. Através da roda de samba, eu consigo sustentar, através da minha narrativa, a minha trajetória, e ela é toda pautada, toda pontuada entre essas costuras, entre a favela e entre a fé, né? É onde o samba realmente consegue se instaurar quanto berço, né? Quanto acolhimento, e a gente vê que através, né, do mercado, né, da mercadoria humana, a gente tem uma grande profusão no Brasil, né, dessa trajetória afrodiaspórica e o que já existia aqui pindoramicamente falando. Isso é a grande mistura do samba. Então, acredito que a fé seja realmente o grande tabuleiro. Existem muitas religiões aí em voga, mas eu acho que na grande maioria elas respeitam realmente uma diretriz universal, consideram Deus como uma força criadora do universo, e a gente vê que a favela abarca todas essas tradições. Pela participação do Pugliese, porque eu quero também aqui dizer que a gente está aí à beira de mais um Rock in Rio. Então, há 4 anos atrás, se eu não me engano, a gente embarcava numa jornada junto com o Grupo ANF, né, o Festa da Raça, que é um grupo de samba, e o grande Pugliese, através da Approach, que foi a apresentação, a estreia do Palco Favela no Rock in Rio, com um grupo de samba. Que maravilha. Com o grande mestre Nelson Sargento. Que beleza. Que maravilha. Eu tava lá também. Muito bacana, né? E o samba, ele é uma espécie de liturgia da felicidade de todas as manifestações de fé e de crença que eclodem essa ambiência cultural toda que constituiu o nosso país, que não é branca nem europeia. Então, o samba é uma espécie de liturgia rítmica que anima essa alegria do coração. Imagina se não fosse o samba no Brasil. Ia ter ficado o quê? O banzo? A polca? A angústia?
enfim, graças a Deus pelo samba. Eu sou muito feliz. Eu queria ver um pouquinho desse nossa escola aí do Pipa. Vira, Igor. Ó, a gente vê, eu queria mostrar para o Pastor Caio, para o pessoal que não tá ligado, essa música é uma música que é um sucesso. O Pipa estava mais novo, né? 2013. Pode soltar aí pra gente ver Participação- junto aqui, junto com nossos... Participação da energia incrível do Ah, nosso aqui, amigo Neto. Marcelo Amaro, Jorge Alexandre, do Quintal da Magia, o pessoal do samba do Rio de Janeiro, né? E a participação de dois grandes mestres do samba, Carica, do Grupo Sensação, e o nosso grande mestre Almig Neto. isso era um lugar ali na Lapa chamado Plano B, né? Uma loja de discos, Loja de discos. E aí eles fizeram esse clipe. roteira da Érica Xavier. E eu, né? Sim. No vinil, que beleza. Aí eles cantam essa música que é um sucesso. Uma nossa escola. E vários compositores que hoje não estão mais com a gente, né? Por exemplo, o Adalto Magalha, né? Que era o grande parceiro do Almig Neto, letrista, né? Tem outras pessoas também. Ó, o neto da Dona Ivone, o André Lara, a participação dele, Adilson Bispo, Ronaldo Camargo, muita gente bamba, né? Do samba, do Rio de Janeiro, do Brasil. Vamos voltar aqui então. Vamos voltar aqui porque eu estou pensando aqui realmente. Domingo vai ser muito legal, hein? Queria dizer uma coisa pro pastor, que é o seguinte: tem uma história muito bacana da minha família, e aí, ao invés de fazer uma pergunta para ele, eu vou trazer essa história que é as grandes possibilidades das aglomerações artísticas, tanto de favela, ou de comunidades, ou de cortiços, elas eram realmente possibilitadas ou autorizadas pela Igreja Católica naquela época. E tinha uma ideologia cristã naquelas apresentações. Então, tudo que se canta hoje, que seja de uma congada mineira, que esteja um samba de roda baiano, ele tem alguma menção, algum contato que seja com a liturgia cristã. Então, eu queria realmente ouvir o pastor sobre essa questão, uma questão que abarca não só uma característica, mas um grupo gigantesco, um universo, né? Então, saber do pastor realmente detalhes, o que ele acha, o que ele sabe, trazer um pouco da experiência dele. Eu acho que o samba conseguiu sobreviver a tudo isso. Porque se tivesse permitido que a religião conseguisse ter produzido os enquadramentos que normalmente ela traz, nós não teríamos o samba, a gente teria aí uma bola quadrada rolando para lá e para cá.
Mas, na realidade, o samba se impôs. Quem é que segura esse negócio, esse molejo, essa coisa gostosa, que vem carregada de sensualidade, de humanidade, de leveza, de quase levitação em alguns aspectos, de modo que eu olho para o samba como algo completamente imprescindível, sem o que a cultura brasileira não seria, de modo algum, aquilo que a gente chama de cultura brasileira. E eu acho que é graças ao samba, acima de tudo, os grandes compositores, os poetas, os literatos, a própria academia se serviu do samba. Alguns dos nossos melhores escritores foram negros, embranquecidos pela cultura da época, mas, de fato, carrega a consanguinidade que vem carregada da celularidade do samba em todas as coisas. Eu estou muito, muito ansioso para domingo estar com vocês aqui na Glória e participar, muito mais para participar do que para qualquer coisa. A minha contribuição é muito pequena. Eu estarei lá para me embebedar dessa alegria e para aproveitá-la ao máximo. Espero trazer algum tipo de contribuição, nem que seja o sorriso da minha presença. Fiquei muito feliz com o convite que você me trouxe. Você viu que eu não apresentei nenhum titubeio. Eu não disse, vou ver se vou, se eu consigo. Eu vou. E se Deus quiser, irei. Já estou aqui. E vai ser logo, logo. Vai ser o quê? Depois de amanhã, não é? Sim, sim. Que nós vamos estar por lá. Vai ser muito legal. E eu vou ficar muito feliz. Não sei nem o que eu vou fazer, mas eu estarei lá com a alegria de participar. A gente tem um projeto chamado Confluências, que é um debate, um bate-papo, né? E acontece numa praça, na Praça da Glória, em anexo à rua, que é Augusto Severo. Ela fecha e tem uma feira livre. Então, é uma praça que tem acesso de várias pessoas. A gente tem ali, na rotatividade, no segundo domingo do mês, uma movimentação de 4.000 pessoas que passam por ali, ficam Maravilha. por ali, consomem uma coisinha ou vão fazer compras para o mês inteiro. Então, as pessoas, às 4 horas da tarde, que é um horário muito mais tranquilo, né? Não está de noite, também não está super de manhã, as pessoas já conseguiram fazer. É uma faixa etária que a família brasileira, né? É uma faixa etária muito interessante. São as mulheres que compõem, né, a maioria desse formato da família brasileira, e são as mulheres que vão à feira fazer esse tipo de compra. Não desmerecendo a presença dos pais, mas normalmente dentro dessa pesquisa os pais estão fazendo algum outro tipo de trabalho, ou uma renda complementar, talvez de automóvel de aplicativo, ou talvez um segurança, e elas estão desempenhando esse papel. Então, normalmente são para mulheres, as filhas dessas mulheres e os filhos dessas mulheres, né? Então, é uma coisa que acontece sentada, tem um microfone, as pessoas vão ter acesso. No Dia das Mães nós tivemos a presença da Niara do Sol, né, que é uma indígena do Estácio, que é responsável pelo Museu Vertical Puri, da cultura Puri. E aí nós levamos as cangas, temos as cangas, as crianças sentam nas cangas, é uma coisa bem tranquila. Depois vem a DJ, né, às 5 horas, para dar uma ambientada melhor. 6 horas o pau come, a partir do alto. Que maravilha. Eu devo, então, participar por volta das 4. Isso, exatamente. Dessa roda de debates e tudo mais. Toda a equipe é super sua fã. Que maravilha. Os seguranças, o pessoal do bar, os caixas, tá todo mundo. Gente, pastor, eu tô até com medo do pessoal que vai trabalhar. Eu vou te falar que dessa vez, pelos comentários que eu vi na publicação, veio um bocado de gente aí Muito que não legal. tá acostumada com samba, mas até que não foi de sambar, sambou, né? Eu acho que o senhor tem que ir se preparando para, de repente, ter um tempo ali de dar um abraço na galera, tirar umas fotos, e se tiver alguns livros, que é uma galera que também compra os seus livros, né? E a galera sabe que o livro tá na internet e tudo mais e tal.
Eu vou Mas ver se seria meu filho interessante. Davi, que mora em Niterói, vou ver se ele traz alguns livros. Mas abraço, beijo, cheiro, foto, carinho. E a mensagem do Evangelho é um samba que acontece no meio daquelas formalidades da liturgia judaica, engessada, parada. Jesus carrega um sambinha no pé o tempo todo. O Evangelho é sambinha no pé. Para lá e para cá, ele chega, ele não dá passos largos, ele vai chegando, ele se aproxima. Tem swing, né? Swing é o que não falta em Jesus. Jesus é puro swing. Então, se o negócio for esse, eu estou em casa. Legal, sim. E convidar o Andarilho também, né? Opa, domingo? Domingo. Domingo agora, tá lá junto com a gente. Que horas? De tarde? 4 da tarde? O evento começa às, 15 horas. o evento começa às 13. 2 horas tem o choro sambado, que é uma roda de choro. O choro também é uma questão muito bacana que o time de crioulo trata por ser patrimônio imaterial do estado e tudo mais. Então a gente quer dar esse destaque, quer dar esse valor, né? E aí tem o grupo Choro Sambado, que é um grupo da Zona Norte, da Tijuca, né? Mandar um abraço pro Carlitos, que é meu professor já de muitos anos. E eles se apresentam antes, de 2 às 4. A partir das 4 a gente tem essa troca de ideia. A gente vai ser muito bacana, o pessoal tá esperando. Tem gente diferente querendo curtir, gente dizendo que só vai para ver o pastor. Então, Puxa vida. Eu espero que eu esteja à altura da expectativa desse povo todo, mas eu vou com o meu melhor coração. E pastor samba? Hã? Do samba? Rapaz, você sabe que eu nunca fui um sambista. Eu nasci nos anos 50 e fui criado no ritmo dos anos 60. Então era pop. Eu danço ainda hoje razoavelmente bem, solto, livre, com os meus filhos, aquela alegria, roda para lá, roda para cá, dança. Eu tenho molejo. Agora, o sambinha no pé é mais coisa assim, por exemplo, da minha filha Bruna. A Bruninha Dourada Lamentei que ela falou para mim, eu tive com ela. Falei, minha filha, eu pego e você samba. Vamos lá fazer um dueto. Quando a gente falou, ela falou assim, André, me fala quando vai ser, que eu já vou tirar minha passagem. E aí ela falou, puxa, eu tô pegadíssima. Muito trabalho no escritório dela, mas ela ficou frustrada. Ontem mesmo ela falou, paizinho, me representa. Eu falei, claro, meu amor. Vou até arriscar fazer, durão como eu sou, fazer um molejinho qualquer. Agora, a minha alma é cheia de molejo. Me fala aí um pouquinho do livro. Essa questão da história em si, né? Porque como é que foi esse negócio do evangelho para você, que você cita no livro, né? E tudo mais? Então, eu peguei, né, esse personagem, né, o que foi criado nas igrejas, e aí ele começa a ficar próximo à galera do tráfico e tal, coisas que a gente vê no dia a dia que mora em favela, e ele é muito bom de bola, né? Ele começa a jogar futebol no time do tráfico, ele ganha o gosto do patrão e ele vira o fiel do patrão. O nome do livro é Fiel. Só que para ele vai assumindo um posto na hierarquia alto, assim, na favela, ele vai começando a comandar coisas, tomar conta de coisas, e ele assume a favela, mas na cabeça dele, como ele foi criado na igreja, ele acha que ele é um Davi da Bíblia, que ele é um Moisés, que a missão dele é salvar o povo de Deus, que são os moradores, vendendo pó. Porque tem essa questão, né? E eu falava disso já... Esse livro fez 10 anos agora, Fiel, e agora tu vê aí facções, tipo, Complexo de Israel, que é o galera traficante. Agora, muito antes do Complexo de Israel, em 1991, quando eu comecei a ir para Bangu 1 toda terça e toda quinta, batizei um monte de gente lá, alguns estão firmes aí até o dia de hoje. Eu me lembro que tinha um aprisionado, um apenado, chamado Eucanã. Eucanã, o Sansão, o apelido dele. E o Eucanã, eu dei uma Bíblia para ele. Eu dei Novo Testamento para todo mundo, mas ele dizia, eu quero uma Bíblia, aquelas grossas. Aí eu levei um biblão para o Eucanã, aí ele começou a ler, aí cheguei lá, uma semana depois, ele estava no livro de Juízes.
Lendo livros de juízo, ele falou: reverendo, descobriu uma coisa, é tudo uma questão de anacronismo. Nasci na geração errada. Se eu tivesse nascido há uns 3.000 anos, 3.500 anos atrás, eu teria me tornado um juiz de Israel, um Sansão, com aquela capacidade de pegar uma queixada de jumento e matar 4.000. De entrar, assim, por exemplo, no templo de Dagon, em Gaza, derrubar tudo e levar 5.000 comigo. Então, me trouxe uma grande consolação, porque eu cheguei à conclusão de que eu não sou o que eles dizem, eu só nasci na hora errada. Eu sou um juiz de Israel. Então, antes de complexo de Israel e de tudo isso, o Eucanã já tinha inaugurado essa era de se autoprojetar como um juiz de Israel em 1991. E Eucanã em Cana. Em Canaã. Canaã. Cana. Em Cana e em Canaã. Aí, e a religião ela é muito presente, assim, tem uma galera até, assim, que a gente acaba, que trabalha com projeto cultural e tal, começa a andar com a galera social, a gente acaba indo para um lado esquerdo, assim, na política, e uma galera fica muito puta, assim, porque a galera começa a malhar, assim, os evangélicos, e eu vejo que, eu vejo que pelo menos os evangélicos eles estão na favela, tá ligado? Assim, os evangélicos, e eles atuam numa parte social muito importante, porque quando tem as enchentes, quando tem qualquer problema, são as igrejas que abriam a galera, tá ligado? Então eu não tenho como não dialogar, porque eu fui criado na igreja, mas hoje em dia eu não frequento mais igrejas, porque eu vi, enfim, a gente sabe que a gente vê muita coisa errada, mas também vê muita coisa boa nas igrejas, tá ligado? E na favela. Então quando a galera, tipo, de esquerda, a galera que a gente acaba convivendo por conta do livro, né? Alguns até que vieram da favela, mas hoje em dia não falam nem como favela mais, tá ligado? Não falam nem mais não tá ligado, tá ligado? E não tem um diálogo com a periferia e quer que a gente pare de dialogar com pessoas. Ah, tá falando com crente, esse cara é crente. Eu falo, cara, mas é o crente que tá lá quando uma favela alaga, que faz o social, que acolhe, tá ligado? E eu não vejo, não vi nenhum projeto, assim, difícil de ter um projeto social que tira alguém do crack, assim, né, daquela droga pesada. E eu vi muita gente, assim, com o trabalho da igreja, assim, recuperando, assim, dando dignidade para várias pessoas. Então eu não consigo brigar, ficar inimigo dos crentes, tá ligado? Porque os crentes são nossos irmãos, cara. Não precisa, tá ligado? Meu irmão. Mesmo a gente frequentando, assim, visitar, né, religiões de matriz africana, conhecendo essa galera e entendendo, como a própria palavra diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A gente se liberta de vários preconceitos, porque eu cresci acreditando que o católico adora imagem é do diabo. Depois eu casei na igreja católica, tá ligado? Aí depois a macumba, se fosse boa, não teria mar. Não seria macumba, seria boa cumba. Fala aí, Maria é o quê? Maria, mãe de Deus. Ela é ruim? Porque começa com mar. Então, assim, aí tu vai crescendo, aí tu vai convivendo, tu vê. Eu fui uma vez na mãe Flávia, tá ligado? De Umbanda. Cheguei lá, não sei o que, ia ela fazer um programa lá de audiovisual com ela, com o Quack da época. Um abraço aí, Quack. E aí chegou lá, vamos fazer uma oração. E aí chegou na Umbanda e a galera orando pra Jesus. Eu falei, ué, Jesus pode entrar aqui, tá ligado? Tipo, porque eu não conhecia, eu achava que era. O pessoal falava, não, é do diabo. E lá ninguém fala de diabo, só fala de diabo na igreja. Ele estava comigo. Quantas vezes nós subimos em pelo menos 60 das 600 comunidades, das 600 favelas que havia no Rio. Em 94, nós subimos à noite em aproximadamente 60. E a coisa mais comum que tinha era a gente subir com 10, 12, 13. Por exemplo, teve um dia aqui no Borel, que quando a gente chegou lá no alto, no Morro do Céu, nós éramos quase 5.000 pessoas subindo, que foram se juntando à procissão. Na descida, era quase impossível pais de santo, mães de santo não me chamarem para entrar nos ambientes deles, para comer bolinho, para orar com eles, para fazer oração, para darmos as mãos, como acontece até o dia de hoje. A minha casa é visitada até hoje por uma quantidade expressiva de pais e mães de santos que vão lá para orar comigo em Brasília. Que maneiro. Em Brasília ainda, né? Em Brasília. Toda vez que eles vão a Brasília fazer alguma coisa, vão lá em casa. Semana passada eu estava lá, voltei. Eu tenho agora em São Paulo que visitar pelo menos 2 pais de santo que me pediram
para sair de madrugada com eles para fazer um trabalho social com os moradores de rua. Eu falei, nós vamos juntos. É claro, meu irmão, que nós vamos juntos. E eu amo o fato de que eles me querem bem, me consideram, me incluem, sabem que em mim não existe nenhuma resistência ao preconceito e que se o amor de Deus em mim não for maior do que essa idiotice religiosa, é melhor eu jogar a toalha, desistir de tudo, porque eu não estarei, de fato, vivendo o Evangelho de Jesus. O Evangelho não reconhece essas coisas. O lugar onde Jesus, pela primeira vez, mencionou o nome igreja, que é um nome comum, secular, grego, está presente em toda a cultura greco-romana, quando uma autoridade convocava o povo para apresentar um édito, uma informação social coletiva, o nome daquilo era igreja, era eclésia. Chamavam, e as palavras significam os chamados para fora, porque a autoridade chamava de fora os arautos, todo mundo saía de casa para a praça e ele dava a instrução coletiva. Isso é igreja, isso é eclésia, no mundo greco-romano. É uma palavra emprestada do mundo greco-romano no Novo Testamento, mas o significado dela é exatamente esse. Então, conclusão, eu continuo a ver e a tratar a igreja como uma convocação a todos os que queiram vir de qualquer lugar, os chamados para fora para se encontrarem numa comunhão comum de uma informação que vai fazer bem à coletividade, que não tem nada a ver com separação religiosa. Isso já foi no quarto século que se criou essa distinção separatista. Mas do ponto de vista de Jesus, e quando ele usou a palavra igreja a primeira vez, em Mateus 16, sabe onde ele estava? No lugar mais pagão do território de Israel, que era Cesareia de Filipe, no extremo norte, fronteira com o Líbano, com a Síria e Israel, no sopé do Monte Hermon, onde desde 5.000 anos atrás havia cultos a todas as divindades possíveis. Você chega lá até o dia de hoje, você vê naquelas rochas milenares os nichos cavados que estão lá até hoje, que eram ocupados por divindades variadas. E Jesus, atravessando a Cesareia de Filipe, falou a primeira vez a palavra igreja. Perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Aí uns disseram, uns dizem que tu és Isaías, Jeremias, Elias, alguns dos profetas, ou até João Batista, que já tinha sido decapitado, infuso em ti, dando uma espécie de upgrade ao teu poder profético. E, obviamente, era uma declaração reencarnacionista. Jesus disse alguma coisa a respeito? Não. Contestou? Não. Achou que aquela era uma temática importante? Não. Fez daquilo alguma coisa para aproveitar e criar uma doutrinação? Não. No meio de todos os nichos e mais. Nos dias de Jesus, aquilo tinha sido transformado numa cidade dedicada a César, o imperador, por Herodes Filipe, que era um dos membros da tetrarquia da descendência de Herodes o Grande, que com templos dedicados às divindades greco-romanas, todas elas, Jesus não tocou no assunto, não puxou o tema, não falou nada e disse, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não fez daquilo coisa alguma, nem olhou em volta, não associou. E Jesus era muito brabo, né? Escorregadinho, né? Ele não dava mole no papo, né? Ele metia igual aquela da pedrejar, né? Que ele falou assim, acusaram, não sei o que, quem nunca pecou, tira pedra. Ele nem defendeu e nem criticou, ele meteu essa, quem nunca deu mole. Ele não, mas ele é. Mas ele foi. Se vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. É isso. Aí ele foi escorregadinho, pô. Em volta saiu todo mundo e disse, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não. Aí ele disse, eu tampouco te condeno.
Porque era contra a lei. Se ele defende ela, né, se ele defende ela, ele tá sendo contra a lei. É samba Saca? no pé. Se ele defende a lei, ele é contra ela. Aí pra deixar, ele meteu aqui, nunca... Olha, eu costumo dizer que se Jesus estivesse aqui entre nós, hoje ele seria crucificado de novo pelos mesmos religiosos. Pelos mesmos religiosos. Eles continuam crucificando Jesus diariamente. Jesus é a figura mais não grata do ponto de vista do conteúdo que ele ensina. No meio religioso, não tem ninguém mais desprezado que Jesus. Só que o nome, depois de 2000 anos, ficou muito importante, então eles usam esse nome como fetiche. Mas não passa de um fetiche. O conteúdo em si de Jesus é completamente desprezado, desconhecido, o pessoal não quer. Quem ensina, de fato, o que Jesus ensinou, é tratado como herege, apóstata, é perseguido, não querem bem, falam mal. Como, por exemplo, ontem eu vi ali, quando eu postei que eu vou estar lá com vocês, entraram lá 3, 4 coitadinhos para dizer, todo mundo, amém, pastor, que maravilha, eu não vou perder, estarei lá, não perco isso por nada. Mas entraram aqui, apóstata, abandonou a fé. Eu digo, meu querido, que honra você me tratar assim. Eu me sinto glorificado. Vindo de você, um elogio maravilhoso. Estarei lá. E se você quiser vir, venha. Quem sabe algum bem te acontece. Jesus era muito cria, cara. Já chegava ele já... A galera convidava ele pra festa, ele levava logo 12, mano. Chegava com 12 amigos, cara. Jesus era só... Fora as mulheres. Fora as minas. Ele montava o after, filho. Bebe ao teu lado elogiando, viu à tua direita falando mal. O cara falou, irmão, acabou não, Ele é aquele que chega para os religiosos, mais religiosos que o mundo já conheceu. Como nos dias de hoje não existe nenhum religioso católico, protestante, evangélico, nem muçulmano que se compare ao que os fariseus dos dias de Jesus eram. Ele chega para essa moçada que o recriminava por comer, beber, entrar nos lugares. Você sabe que Jesus tinha tanto samba no pé que a parábola do filho pródigo, do cara que foi embora, gastou tudo, torrou a fortuna do pai, depois entrou em devaneio com as prostitutas, não sobrou nada, foi viver comendo babugem de porcos porque ninguém lhe dava nada, se arrependeu, resolveu voltar para casa. E Jesus conta essa história ilustrativamente. Aí diz que o pai do garoto, que do ponto de vista metafórico é o próprio Pai eterno e do ponto de vista histórico é o próprio Jesus acolhendo pessoas, quando viu o menino de longe, todo desgrenhado, arrebentado, ferido, purulento, saiu na direção dele, não esperou ele vir, correu no meio do caminho, agarrou o filho tinha uma oração ensaiada. Ele falou, eu vou chegar lá e vou dizer, Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Aí o garoto iniciou a primeira frase. Quando ele falou a primeira frase, Jesus, o pai dele, chamou os servos e disse, ponham o anel da família de volta no dedo dele, porque até o anel ele tinha vendido para fazer uma grana. Tragam a melhor roupa que tiver na casa, vistam esse menino, botem sandália no pé dele e mais. Matem um novilho cevado, que hoje vai ter uma churrascada, convidem a vizinhança inteira e contratem a melhor banda da cidade. Aí, quando o irmão religioso dele chegou, ficou com ódio, porque ele chegou depois, tava o maior forró na casa. O maluco trajadão de Lacoste, né? Todo trajadão de Lacoste. Forró. O amigo tocando samba. Geral de copão. Todo mundo dançando e bebendo. E o cara falou, não entro nessa casa. Aí o pai foi lá fora e falou, que é isso, meu filho é teu irmão. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A gente o recuperou. Ele falou, eu não entro nessa casa. E o pai tentando dissuadi-lo. Falou, lá vou, porque eu estou aqui te servindo todos os dias.
Nunca matei uma única cabritinha para comer do nosso rebanho. O pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Você podia ter Pô. comido a cabrita e as outras cabritinhas também. Se você quiser, não faça isso agora. Vamos nos alegrar. E a alegria era com música, era com dança, era com bebida, era com alegria. Pois bem, Jesus disse para esses religiosos, para quem ele contou essa história, o seguinte, na conclusão. Peguei a visão já. Em verdade, eu vos digo que muitos publicanos, que eram os caras mais desprezados pelos judeus religiosos da época, todos os pecadores e as meretrizes, as prostitutas todas, vos precedem no reino dos céus. Quem falou isso foi Jesus, e vai dormir com esse barulho. E domingo a gente vai estar aqui na roda de samba com toda alegria, em nome de Jesus. Amém. Sabe, falar para o pessoal aí que está ouvindo a gente aí, que está vendo a gente, quiser fazer pergunta também. E queria falar para o meu parceiro também, Sérgio Pugliese, que está aqui. Conheceu hoje pessoalmente, finalmente, que eu venho querendo apresentá-lo, o Pastor Caio, há muito tempo, né? Os demais parceiros aqui do Rio de Janeiro, todo mundo já conhece. Mas uma pergunta para o Pastor Caio, manda aí para nós. Pastor, eu como vascaíno tenho que ter muita fé. Eu como botafoguense tenho que ter mais. Sua fé e o futebol, o torcedor, não desvie jamais. Não. E eu sou um botafoguense, nasci botafoguense, é uma predestinação. Você ser botafoguense, depois de um tempo, é predestinação. No tempo que eu nasci, não era, porque você tinha Garrincha, Didi, aquela moçada toda. Aí depois veio Manga, Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valdenci, Carlos Roberto e Gerson, Aurélio Roberto, Jairzinho, Paulo César. O tempo ali era fácil ser botafoguense. Mas aí venderam todo mundo de 72 em diante, não deu mais Botafogo, e aí o Botafogo se transformou numa espécie de perseverança dos santos. Como ser vascaíno também. Você ainda teve alegrias mais prolongadas com Romário, Roberto Dinamite, outros caras legais. Mas eu não. Eu estou parado desde a década de 70, teve Túlio vivendo ali, apenas de pequenas emulações. A época do Túlio era boa, não era não? Quem? A época do Túlio Maravilha? Mas comparado com 70 era brincadeira, era totó. Túlio Maravilha era um garotão, fazia aquela média dele, mas era totozinho. Vocês não viram. Você não era nascido e ainda faltava muito tempo para você nascer. Cara, o Botafogo foi o time que mais ganhou título na história do futebol brasileiro, até recentemente. Ele foi batido há algum tempo atrás, mas teve tempos e anos e anos e anos que só dava Botafogo e Santos. E eu, por exemplo, quando o Botafogo deixou de ser Botafogo depois dos anos 70, quando chegou a era Zico, eu viajava todo dia. Mas quando eu estava no Rio de Janeiro às quartas-feiras, eu nunca fui um botafoguense daquele tipo que diz eu só vou ao campo se o Botafogo for jogar. Não, eu sempre amei o bom futebol. Em onde quer que ele esteja sendo jogado. Aí eu pegava meu filho Davi, que é um botafoguense apaixonado, sofredor, diferentemente de mim, porque eu não tenho nenhuma vocação para esses sofrimentos angustiosos. Quando eu vi que o Botafogo tinha deixado de ser o Botafogo, eu continuei Botafogo, mas não sofri mais. Eu pegava o meu filho Davi, toda quarta-feira a gente ia para o Maracanã para ver o Zico jogar. Aquele time maravilhoso do Leandro, Júnior, Adílio, aquele povo todo lindo, jogava uma bola redonda, linda. Mas quando o time da gente não vai bem, a gente escolhe um time que esteja indo bem, porque futebol é um só, é como a fé. É como a fé. O time é denominação religiosa. Agora, a bola é a essência. E em
dono da bola que eu estou. Olha, Eu por joguei muita bola, fui bom de bola, quase me tornei profissional. É porque eu machuquei o menisco, aí não pude continuar. Eu ia para o Dente de Leite do Botafogo, altamente recomendado, jogava um bolaço. Aí eu não pude continuar. Do NECA, lá em Del Castilho. E estimulado pelo Gerson. Porque o Gerson namorava uma menina na rua que eu morava. E eu jogava bola ali na frente da casa da namorada dele. Dizia, cara, tu leva um jeitão, não sei o que e tal, procura o NECA. Vai lá para Del Castilho. E eu fui aprovado. Não, você está dentro. Aí jogava num time de futebol, de chuteira, no campo do Fluminense, em Niterói, em outros lugares também. Arrebentaram o meu menisco. Aí eu era um ponta de lança que voltava e voltava armando o jogo. Gostava que a bola voltasse. De lança. Era ponta de lança. Era no tempo do Jairzinho. Você dava aquela voltadinha para tocar na frente, receber o retorno e entrar matando. Muito bom. Aí eu fui para o jiu-jitsu. Aqui com as Grace. Aí o jiu-jitsu tomou conta de mim. Eu fui aluno do Carson, do Hollis, do Reison, dessa moçada toda, da antiga, dos grandes, dos jiu-jiteiros justos, que jogava aquele jiu-jitsu apertado. Não é como hoje, que é uma luta livre meio folgada. Naquele tempo era gudunhada, como o pessoal falava, gudunha. E eu adoro tudo isso. Até hoje, eu não perco nada. Pessoal, a gente está aqui no estúdio Science Digital, do meu parceiro Igor, do Guilherme, da Marina, da Júlia, da Simone, dessa família maravilhosa. Eles também têm o Rio Tap Beer House. Ninguém me pediu e nem me pagou para isso, mas é porque eu adoro o Rio Tap Beer House. Fica na Travessa dos Tamoios, aqui no Flamengo. O eleito melhor bar de cerveja do Rio de Janeiro. Opa, Maior número de rótulos, eu falo lá. Eu estou dizendo isso porque você tem que marcar aqui o podcast do Museu da Pelada, né? Vamos marcar aqui da coluna também Nossa Favela S.A. Mas esse aí é isso que eu estou falando. Mesmo no Jairzinho, eu atravessava na ponte com o Roberto e o Gerson. Porque o Roberto Furacão, ele atravessava junto com o Gerson, morava em Niterói. E eu vinha assistir treino aqui em General Severiano, eu era tão fanático que eu vinha, todo treino, eu vinha de Niterói com eles, garoto, adolescente, vendo aquele papo dos dois como se estivesse assistindo uma conversa de deuses do Olimpo. Eu vinha com eles ali para assistir o treino. Eu ainda peguei, antes disso, antes de Jairzinho, antes de Rogério, antes de todo mundo, ainda vi Nilton Santos jogar aqui, Garrincha jogar aqui. Enfim, eu peguei o melhor do Botafogo. Carrego as melhores memórias. Por isso não dá para arrancar essa estrela solitária do coração, de jeito nenhum. Gente, olha só. A gente tem aí alguns minutos ainda pela frente. Queria aproveitar ao máximo esse